Olá, seja você bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do Talk Saving Cloud, um bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud que visa levar a você conhecimento e vivência de especialistas e convidados em cloud a respeito da nossa plataforma. O nosso tema de hoje é como a Siglo Sistemas conseguiu tornar estável ambientes em PHP e PostgreSQL com a Saving Cloud. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer nossa conversa, recebemos hoje como convidado especial o Rogério Coelho Guimarães, CEO na empresa Siglo Sistemas Gerenciais. Ele é graduado em processamento de dados, pós-graduado em gerenciamento de projetos e docência e mestre em tecnologia. A gente também conta com a participação do nosso especialista em soluções cloud, Daniel Guidolin, também diretor de tecnologia na Saving Cloud e sócio aqui da empresa. Para você que assiste a gente hoje, nós vamos abordar temas importantes como a importância em tornar estável sua aplicação ou sistema na nuvem, como uma infraestrutura robusta pode ser quesito decisivo para um cliente contratar os seus serviços, como é importante também a segurança oferecida por um serviço cloud e os benefícios que ele pode oferecer e proporcionar para o seu negócio. Além, é claro, dos diferenciais que a plataforma da Saving Cloud oferece, como diferencial de cobrança, valores agregados, que são apenas alguns deles. Para contar aqui com o nosso bate-papo, a gente tem a dinâmica de perguntas para que fique uma sequência aqui também cronológica de como a Siglo Sistemas iniciou essa parceria com a gente. E é importante que você também, para conhecer um pouco mais sobre a Saving Cloud, acesse o nosso site que está aparecendo na sua tela, savingcloud.com. Acessando a guia Soluções Cloud, você tem acesso a todas as tecnologias que a gente dispõe na nossa plataforma, dentre elas banco de dados, servidores de aplicação web, containers, marketplace, enfim. Acesse lá e confira tudo. Aqui embaixo, inclusive na descrição, tem o link para que você possa fazer isso, tá bom? Para quem está assistindo também é importante que não deixe de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum outro talk. Tem drops também, que são recortes dos nossos talks, de nossos outros produtos aqui no YouTube. Você também pode conferir nosso podcast e não perder nenhum outro talk com outro entrevistado ou especialista convidado, tá? Aproveite também, deixe o seu gostei e comenta aqui embaixo o que você achou do nosso bate-papo de hoje com o Rogério e o Daniel. Aproveite também e siga as nossas redes sociais para não perder nenhum outro conteúdo, todas elas, @SavingCloud. Dito tudo isso, então, a gente recebe hoje aqui o Rogério e o Daniel. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Boa tarde. Bem-vindo, Rogério. Obrigado. Rogério, então a gente começa com você contando para a gente um pouquinho a respeito da sua empresa, os serviços que vocês oferecem e também um pouco sobre a sua carreira e experiência de mercado. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer pelo convite. É um prazer participar da conversa com vocês, é enriquecedor, na verdade. Então, sim, eu vou contar um pouquinho da Siglo Sistemas Gerenciais. A nossa empresa está em Brasília, a sede dela é aqui no Distrito Federal. Nós provemos soluções em tecnologia, desenvolvemos uma série de soluções, são mais de 10 plataformas, que estão voltadas para o setor automobilístico. Então, a gente conseguiu achar algumas soluções bem interessantes, sempre com o modelo de MVP, evoluindo esse MVP e transformando isso num produto do mundo real, que resolve o problema, principalmente concessionárias de veículos. E conseguimos, nesse contexto, nesse ecossistema de concessionária, estabilizar essas soluções. Começamos em 2014. Eu preciso contar uma historinha sobre a Siglo Sistemas Gerenciais. Em 2014, nós estávamos em busca de uma solução de nuvem. E aí encontramos o Gelastic dentro do contexto da local web. Foi aí que a gente começou a trabalhar dentro dessa metodologia, dessa forma de trabalho que é a nuvem. Antes de falar um pouco sobre isso, eu queria dizer que existem 3 pilares que eu considero fundamentais para uma empresa como a nossa sobreviver, ser viável. O primeiro pilar é o open source. Na verdade, isso é um paradigma. A gente veio da minha carreira toda, eu tenho quase 30 anos trabalhando em TI, eu sempre fui um defensor do open source. Eu acho que essa era a saída para viabilizar umas empresas como a nossa. Então, licenças livres, software livre, condições de desenvolver. O segundo era o próprio data center, a própria infraestrutura. Imaginem só, há 15 anos atrás, eu não tinha a mínima condição de montar uma empresa como essa do jeito que é hoje. Eu teria que ter um computador, alguns servidores resfriados, com ar-condicionado 24 horas, backup, no break. Eu tinha toda essa preocupação de infraestrutura que se encarecia demais.
praticamente viabilizado. E o terceiro pilar que eu vejo é o processo. É um processo de desenvolvimento, que hoje a gente está com a pegada ágil, com as interações com os sprints pequenos, interagindo, colocando o produto, resolvendo o problema do cliente, melhorando a cada dia. Eu quero desenvolvimento contínuo e melhora contínua. Esse é o nosso dia a dia. Então, desses três pilares que viabilizam a nossa empresa, que é a Ciba, e dois deles eu encontro na Saving Code de forma assim, muito bem resolvida. Primeiro, são os open source. Então, eu tenho lá na Saving Code, o que eu utilizo hoje, nossa plataforma ela é 100% assim, 90% PHP e 100% PostgreSQL. Outra característica importante é que todos os nossos sistemas, todos, eles estão dentro com a Saving Code. Estão nessa mesma nuvem, estamos maduros, trabalhando no dia a dia, gostamos do trabalho, gostamos da forma que é. Então, esse paradigma aí de infraestrutura de nuvem está muito bem resolvido pela Saving Code. Associado a isso, a questão dos open source, né, que são essa gama de tecnologia que é disponibilizada para a gente, para que nós, hora ou outra, estamos utilizando, e são várias, a gente usa várias coisas, desde enviar um e-mail, um SMS, uma API de WhatsApp, e aí vai tudo viabilizando o nosso negócio. Então, começamos em 2014 em busca disso, cara, de uma hora para outra pintou essa migração aí para a Saving Code. E, bom, eu gostei da forma que rolou a migração, porque houve uma parceria junto ali, um bate forte mesmo, foi muito forte. E aí começamos, e tínhamos aqui umas 4, 5 soluções quando a gente migrou. Agora eu falo 10 comerciais, mas é muito mais que isso. E nós temos outros sistemas que a gente faz parte de uma empresa maior. Então a gente tem outros sistemas que apoiam essa empresa que não estão comercializando. E aí nós estamos simplesmente, nossa infraestrutura total está com a Saving Code. Então, só resumindo, somos uma empresa que desenvolve soluções de tecnologia para o ecossistema de concessionárias de veículos. Estamos em Brasília. Começamos a atender um grupo grande de concessionários de Brasília. Só que hoje a gente atende o Brasil todo. Então, é com muita viabilidade. A gente desenvolve as soluções e disponibilizamos elas para os clientes por meio de assinatura mensal, todas elas em nuvem. Muitos dos contratos que eu fecho com essas empresas, eu dou bastante ênfase nessa questão da Saving Code no Brasil. Ela tem o data center certificado Tier 3, então assim, isso é bem legal. Gostei muito disso na época, e no começo os clientes não entendiam bem, mas depois a gente compreendeu como é e explica para eles que os dados deles não vão para os Estados Unidos e voltam. Eles ficam aqui no Brasil. Isso eu entendi que era um diferencial de contrato. Começamos a colocar isso nos contratos e isso ajudou bastante. Tá? Então, em resumo, vivemos, eu digo que a Saving Code tem mais responsabilidade comigo do que eu com você, viu? Porque nós precisamos muito da infra. E tá bom, estou achando bom, tá estável. Você falou no começo da introdução em relação à estabilidade, esse é o ponto. É a estabilidade. A infra está resolvida e eu vou cuidar agora de vender mais assinaturas, desenvolver mais sprints, melhorar mais os produtos e evoluir mais a nossa plataforma. E que legal conhecer um pouquinho mais da história de vocês com a Saving Cloud e também sobre a experiência no mercado. A gente segue aqui então, Rogério, com a primeira pergunta de hoje, que é a seguinte: como você conheceu a Saving Cloud? Eu sei que você já introduziu um pouquinho, né? E o que foi decisivo para que vocês pudessem contratar os serviços? Nós tivemos contato com a tecnologia de nuvem por meio do Gelastic, que estava na Local Web. A Local Web descontinuou o serviço, a Saving Code assumiu essa assinatura do Gelastic na época aqui no Brasil, e a gente migrou para dentro. Com certeza, o que nos faz ficar dentro de uma estrutura de nuvem, como estamos hoje com a Saving Code, são alguns fatores. O primeiro fator é a estabilidade. Esse fator da estabilidade ele é crucial para o nosso negócio, porque temos vários sistemas que estão entrando, inclusive, na operação comercial dos clientes, então precisam estar estável. Segunda coisa que eu acho assim muito bacana é o atendimento em português, com suporte em português. E isso me ajuda a que eu consiga, o nosso time consiga trabalhar melhor. Porque imagina só você interagir com o servidor de um concorrente da Amazon, por exemplo, não tem nem com quem conversar. Então, é muito complicado isso. Então, se você está com o time lá, eu estou com o meu estagiário aqui tentando resolver um probleminha de bobo, ele não consegue nem começar o trabalho. Então, nesse caso, da Saving Code, eu digo que isso foi muito legal.
iniciar, nós não migramos de sistemas legados, sistema de servidores locais para a nuvem, não. Nossa empresa nasceu na nuvem e foi crescendo dentro da nuvem. Existiam momentos que a gente pensava, não, vamos experimentar dividir, né, os nossos sistemas entre outros concorrentes, a Sevencloud e tal. Mas toda vez que a gente avalia, que a gente via o que era, a Sevencloud, ela vinha com uma série de vantagens bacanas para a gente. Então, fez com que a gente ficasse. Eu não, sinceramente, eu não tenho, nunca fiz um teste profundo em um outro concorrente, porque toda vez que eu faço na planilha e vou analisar para ir, não compensa. É melhor ficar. A outra questão que é fundamental é que a gente já adquiriu cultura dentro do painel. Então, o painel, ele sofremos upgrades e tal. A gente adquiriu uma cultura. Existe uma cultura, um processo de DevOps criado aqui dentro da nossa empresa que atende que só evolui, né? Então, acompanho junto com vocês. Quando vê que ela mudou para o Virtuoso, a gente ficou compreendendo, pesquisando o que era. Ela na Europa, assim, não sei o que, é grande, tem bastante gente mais agora por trás. Opa, achamos melhor essa migração para o Virtuoso. Então, estamos entendendo que está muito legal. Então, respondendo a pergunta dessa parte, o que fez a gente ir? A gente veio de lá, mas o mais importante não é a gente ir, é a gente ficar. O que faz a gente ficar, principal, é essa estabilidade. Segundo, é o atendimento e a parceria para nos atender. E, por fim, são os que vocês proporcionam de tecnologia para a gente utilizar e as dicas que rolam aí dentro. Porque uma coisa muito importante que tem que ficar claro para todo mundo que está trabalhando nesse esquema de nuvem é assim: as ferramentas estão aí, mas os seus sistemas eles têm que estar adequados, parametrizados, dimensionados, arrumados, programas para poder utilizar a infra que está disponível. Então, quando você pega aquela escalabilidade lá, posso colocar aqui 10 servidores para cima, mas sua aplicação não está adequada por aquilo, pouco adianta isso. Pouco adianta isso, né? Então, isso é bem compreendido, eu digo que nesses anos que a gente veio com a nuvem da Sevencloud, o que eu digo é que nós já criamos uma certa cultura no time interno. E essa cultura tem valor. E tem bastante valor. Precisa realmente ser uma coisa muito grave para a gente poder pensar em sair daqui. Outra questão que eu não comentei é a questão da cobrança em real, na moeda brasileira, né? Que eu acho que também facilita muito a compreensão das coisas, né? Legal. Complementando, né? Mesmo quando a WebSolute ainda oferecia a Gelastic na época, a gente já era, vamos dizer assim, concorrentes da Local Web, né? No caso, a gente já era concorrente deles, porém a gente ainda tinha, não éramos os primeiros na América Latina. Quando eles romperam o contrato com a Gelastic, né? Que é a atual Virtuoso, a gente conseguiu assumir grande parcela dos usuários que tinham na plataforma da Local Web, e dessa forma a gente começou a crescer bastante e desenvolver, né? A gente afinou muito o contato com a própria Gelastic, né? Agora, então, com a Virtuoso, né? Depois que a Virtuoso adquiriu a Gelastic, facilitou bastante para a gente, né? Porque agora eles têm escritórios no México, nos Estados Unidos, então até a nossa comunicação melhorou, né? Porque é muito mais fácil às vezes falar em espanhol com eles, né? E a gente cada vez mais estreitando muito a relação. E hoje nós somos os maiores fornecedores da Virtuoso na América Latina, né? Então tudo que a gente precisa, o que aparece de novidade, a gente é informado e está sempre bem alinhado com eles, né? Sempre trazendo melhorias para todo mundo aí. O Rogério comentou, né, sobre a cultura do painel de controle, né, de ter um conhecimento grande ali do que a gente consegue oferecer. Isso para a gente é muito satisfatório ouvir, né? É muito bom mesmo, porque assim, o que a gente prega bastante é que o nosso painel realmente ele é muito intuitivo, né? Ele é bem didático, e também a gente tem a nossa equipe aqui sempre disponível para o que precisar. Apareceu alguma coisa, uma novidade ali, isso aqui eu ainda não conheço. Chama a gente que a gente explica, senta, conversa. Às vezes tem algo que a gente aprende junto com o usuário, e é muito legal isso, né? Porque vocês estão realmente ali no dia a dia, através da nossa plataforma, crescendo, desenvolvendo coisas novas, né? Isso é muito legal. Quer ver um exemplo? Eu vou te dar aqui um exemplo prático. O backup do banco Postgre.
Antes, são duas coisas em relação ao PostGrid que eu queria comentar com vocês, que depois vocês disponibilizaram, assim, eu olhei para aquele lá e falei, nossa, mas está muito bom. Um era a replicação. Antes de ter replicação na ferramenta, eu já fazia replicação. Eu estudei, vi, aí colocava os bancos replicados, e via no código, na mão lá. Depois apareceu a replicação lá, cara. Eu falei, caramba, é exatamente isso que precisa ser feito. O segundo era o backup diário, né? Tem backup diário que eu faço um backup incremental um diário, um semanal um diário, mesmo sabendo que existe um backup geral que a gente não precisou usar ainda bem. Eu vi lá nos scripts dos novos nodes, quando a gente vai criar o PostgreSQL hoje, que ele já traz o backup prontinho. E quando eu olhei nosso código que a gente desenvolveu, ele é muito parecido com o que está sendo disponibilizado, né? Aí eu falei, poxa, estamos no caminho, estamos compreendendo o que era, né? Só que o que eu estou colocando é que a forma que vocês fazem, da mesma forma que eu trabalho com o MVP e vou evoluindo as nossas plataformas no desenvolvimento contínuo, incremental de melhoria, esse sentimento eu vi aí, de você estar melhorando continuamente. E aí eu dei 2 exemplos práticos do que eu vivi. Eu olhava para aquilo e não tinha. Quando apareceu um momento, apareceu, e muito mais fácil do que eu fazia, e muito bacana. Então, já peguei o time e já falei, galera, olha aqui, ó, a partir de agora, os próximos novos, vamos usar essas que estão aqui, né? E aí foi feito isso, né? Essas migrações aí foram feitas dessa forma. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. A gente segue então com mais uma pergunta aqui com o Rogério. A gente quer saber como que foi a experiência do processo de migração da Siglo para a Saving Cloud e quais aspectos e pontos, né, positivos que vocês identificaram. Isso aí. Como eu já tinha comentado, nossa empresa, ela nasceu já dentro da nuvem. Todos os nossos sistemas já nasceram dentro de uma nuvem. E começamos a utilizar o Gelastic na local web, e foi feito, sim, uma migração da local web para a Saving Cloud. Essa migração não alguns containers eram automáticos, outros não. Foram muito trabalhosos, muito difícil. E tivemos um suporte assim maravilhoso, com muita calma. Nós marcamos final de semana para fazer, o pessoal disponível, ajudando. Tinha condições lá terríveis de serem feitas. Foram assim, uns 15 dias trabalhando. Foi muito colado, muito bom, perfeito. O que eu tenho a dizer é assim, eu acho muito difícil ter um outro serviço de nuvem no Brasil, com suporte português, te ajudando a trabalhar melhor do que o que tem na Saving Cloud. Eu acho muito difícil. Eu venho conversando com outros players de TI. É uma complicação grande, cara. Complicação grande, de uma série de coisas que você não percebe. Mas no dia a dia complica. Então, assim, como eu disse, nós não migramos de sistemas legados, que é outro tipo de migração, para nuvem, dentro da Saving Cloud, mas migramos da local web para a Saving Cloud. E o processo não foi fácil, não foi difícil. Era delicado. Eu tive que entrar e fazer contato com usuários falando que o sistema ia ficar fora do ar no sábado, meio-dia. Assim, não é bom isso não é legal. Mas correu tudo bem, foi muito bacana. Depois que a gente entrou e ficamos dentro da Saving Cloud, aí a gente foi melhorando cada vez mais os nossos sistemas, já não precisava migrar mais nada. E uma coisa que é muito interessante, cara, é assim, a gente tem uma boa facilidade dentro desse contexto todo da Saving Cloud, de criar um container agora, nesse minuto. Eu sou capaz de dizer que eu consigo criar um container em 10 minutos, um banco de dados, tudo funcionando, e jogar uma aplicação ali dentro e fazer um teste. Então, essa é que viabiliza. Então, assim, é muito difícil, eu volto a dizer, é muito difícil eu ver que haja uma outra plataforma de nuvem, de serviço de assinatura de nuvem como vocês são, com as facilidades maiores do que vocês estão. Então, assim, está muito bem encaixada a coisa. Você tem que ter compreensão, como eu falei na sessão anterior, que a nuvem sozinha ela não resolve o teu problema de performance do sistema. É só isso, isso tem que ser compreendido. A sua aplicação tem que estar legal. Mas você tendo condições de ter as ferramentas para você trabalhar ali, e testando, e vendo, e aprendendo, é fantástico. Deixa eu exemplificar de novo esse negócio do container rápido, porque é assim, um dia eu tinha um problema no sistema X lá, e eu precisava fazer um teste, esse teste era muito complexo. Então, assim, o que eu fiz? Eu clonei o ambiente.
Eu clonei o ambiente em poucos minutos, 15 minutos estava clonado, igualzinho o outro anterior. E aí nós fomos investigar o problema com a profundidade de produção, da mesma forma, descobrimos o problema rapidinho, sem parar a produção. São coisas assim que parecem bobo, mas a plataforma ela dá para você essa possibilidade. Quando você aprende a fazer isso, aprendeu, acabou. Aprendeu, gerou cultura, você aprende, vai embora. Vamos embora. Semana passada, mais um exemplo sempre para ser bem hoje da parceria que há, do atendimento e tudo mais. A gente estava recebendo uma mensagem no log de erro, avisando que aquele ambiente estava sobrecarregado. E aí tinha um lance do PHP lá, o PHP 7.2, não era o mais moderno e tal. E aí o atendente falou, olha, quando tem esse erro, tem que aumentar as variáveis assim, assim, assim. Eu falei, mas eu não estou achando essa variável aqui dentro, cara. Desse jeito que você está falando, é outro nome. Aí o cara falou, não, peraí, deixa eu lá. Não, é porque você está usando a versão do PHP X, então esse nome é outro. Eu falei, cara, esse cara, pô, quase deu um bombom para ele. Se ele fosse aqui, ele não tinha bombom. Porque essa consciência que precisa ter no atendimento, né? Assim, essa ajuda. E deu certo, sabia? A gente alterou lá, do jeito que ele falou. No outro dia, a gente acompanhou os 3, 4 dias, a sobrecarga foi igual ou maior. Resolveu o problema. Forma simples, fácil, foi só no momento lá, no ponto que estava com dúvida. Só que a gente tem a cultura aqui dentro da empresa de internalizar todas essas coisas que a gente fala com o suporte. Então, essa que é a jogada. Eu acho que você não veio falando muito com você por isso. Porque assim o cara resolve o problema, a gente grava aqui dentro de uma planilha que a gente tem problema tal, solução tal, aconteceu isso. Aí não vou perguntar mais sobre isso. O cara já me falou uma vez que aquilo lá é aquilo. Por que eu vou perguntar de novo? Então, talvez seja isso, mas o suporte está aí. Então, migrar para dentro da Saving Cloud é assim. Quem hoje, eu conheço muitos que estão assim, estão sofrendo com um sistema que eu chamo de legado, que são sistemas que eles estão ainda em servidores compartilhados, ou o próprio servidor na casa do cliente. Eu conheço cliente que até hoje tem uma sala com ar-condicionado, com backup, no break, tudo mais próprio. Eu conheço. E pagando assinatura do Banco Oracle. Eu conheço isso ainda. Eles estão migrando. Então, assim, eu fico imaginando um cliente desse migrando, a dificuldade que ele tem quando ele vai migrar. Com a Saving hoje, eu acho assim, sou capaz de dizer que esse processo de migração do sistema legado, que eu chamo de legado, para de novo, com essa equipe que está aí falando em português, ajuda, com vários cases para trás já de experiências, cara, eu acho que é um ponto muito importante, é muito interessante isso aí. Então, diminui com certeza o custo dessa migração. Que legal. Muito obrigado, Rogério. Uma coisa que a gente sempre fala com o nosso pessoal, né, para os nossos usuários e também internamente, é sempre se colocar no lugar do cliente. Né? Assim, a gente procura ser sempre o mais humano possível no atendimento. Né? Não tem aquela coisa de você estar falando com um robô, você está sempre falando com uma pessoa mesmo e que ele vai atrás às vezes não consegue naquele instante aquela solução, mas a gente tem uma equipe, pesquisa, a gente tem os consultores que podem ajudar também. Então, assim, é muito gostoso, muito, muito bom ouvir isso de vocês. Né? E realmente, conforme vocês aprendem mais, menos você fala com a gente. Né? E isso é muito interessante, é muito bom. A gente segue aqui com o nosso talk de hoje com o Rogério da Ciclo Sistemas Gerenciais, com a próxima pergunta que é a seguinte. Rogério, quais diferenciais vocês puderam notar na Saving Cloud em relação à solução antiga que utilizaram após a migração? Um novo mundo aí, novidades, o que vocês puderam identificar? Pois é. Eu tenho esse conceito que eu vou dizer agora, que são os meus 3 pilares que sustentam o negócio como a minha empresa né? Que são os 3 paradigmas que eu sempre, são minhas bandeiras já, desde a minha carreira toda. O primeiro deles é o tecnologia open source, que é o código aberto, sem ter que pagar licença para usar um banco de dados, sem ter que pagar licença para usar uma certa solução, né? A outra é a computação em nuvem, onde eu consigo usar microserviços, como é o caso da Saving hoje, né? Microserviços, containers separados, consigo fazer gerenciamento de carga, que são uma série de coisas que todas somadas, ela dá um controle muito bom da infraestrutura. E o terceiro ponto é o processo, né? É o processo de desenvolvimento das soluções, desde o momento onde você especifica, desenvolve, testa, homologa, coloca em produção, usa o DevOps para subir, e aí retroalimenta esse modelo na medida que vai evoluindo a solução. Desses 3 paradigmas aí, o do open source e o da nuvem,
Com a Saving Cloud está muito bem resolvido. Muito bem resolvido. A gente olha lá, outro dia eu estava pesquisando um lance aí, a gente descobre alguns lá no Marketplace que tem. Você olha, tem uma série de soluções. Tinha um lance para poder fazer bloquear o IP dos caras que estão atacando sua rede lá. Por exemplo, tem lá um lance que faz isso. Tinha um dia eu estava querendo entrar com um usuário de root para poder instalar um programa especial. Aí o atendente falou, não, você baixa esse negócio, vou instalar o root para você entra lá dentro. Cara, é muito bom. É muito tranquilo de trabalhar. Então, essa questão do open source, essas ferramentas, e eu percebo que há uma busca constante de novas ferramentas. Direto eu estou recebendo e-mails aí, ó, tem uma solução nova aqui, pessoal, tem uma solução nova lá, em diversas tecnologias, né, que vão sendo disponibilizadas dentro do ambiente. E eu já vi que quando a ferramenta entra dentro do ambiente da Serentoro, ela já vem já testada. Ela já vem com background mundial de gente que já testou e já utilizou. Ou seja, eu não estou sendo uma cobaia tentando emplacar alguma coisa aqui, é algo que está vendo legal. Então, essa questão desse pilar, desse paradigma do open source, para mim ficou ótimo. Eu volto a dizer, a nossa empresa só existe porque tem esses paradigmas. Imagina eu comprando uma licença de um banco de dados que eu tenho que pagar um servidor. Na época eu comprava até o disco Cisco, mas esse negócio é muito caro, muito difícil, hoje não é inviável. Então, a infraestrutura é muito bem resolvida com isso em relação aos softwares. Agora vamos falar um pouco da infra. Em relação à infra, disco, memória, CPU, banco de dados, backup, servidor de aplicações ali, toda essa coisa, a CB hoje fornece para a gente, e fornece de uma forma muito tranquila de entender. Então, eu consigo trazer um analista novo que entra no time, em um dia eu consigo explicar para ele tudo ali dentro do ambiente e ele já fica já operacional. Ele já consegue olhar e trabalhar um ambiente tranquilamente. Então, muito bem resolvida essas duas questões. Eu acho que o futuro da TI é a nuvem, é a computação em nuvem. Por quê? Por causa disso tudo que eu falei e mais algumas coisas. Esse lance dos microserviços. Quando você divide a sua aplicação, divide a complexidade dela, ela deixa de ser monolítica, como a gente fazia na época do COBOL, lá, um programa só fazia tudo. Então, não é assim mais. É cada container resolvendo o seu problema, fazendo a sua função em cima dos seus microserviços, e no final disso tudo somado vira um grande quebra-cabeça e fecha uma imagem. É essa viabilidade que a nuvem traz. Saving Cloud é um caminho para isso. Ela viabiliza isso de uma forma simples, está fácil de entender. Então, assim, e é Brasil. Tem esse sentimento de, pô, vamos lá, cara, acredita na gente, mas a gente consegue fazer as coisas também. Então, vamos fazer. É viável trabalhar com a Saving Cloud em relação a resolver essa questão da infraestrutura. É fácil, é dinâmico, o atendimento é bacana, e agora o ponto que eu queria frisar de novo é a estabilidade. Então, estamos vivendo uma navegação de estabilidade, um tempo de estabilidade. A gente pede muito que continue assim, porque isso daí é que nos faz sobreviver. Sistemas fora do ar, caindo sem explicação, acaba com o meu negócio. Acaba com o meu negócio. Tira a credibilidade. Coisa que não vem acontecendo, não acontece. Eu não me lembro mais no último ano de ter acontecido isso. Isso é fundamental. E está assim, está legal. Eu acredito que por trás disso tudo tem muita tecnologia de infra no meio, né? Deve ter muita questão de transmissão de dados mais controlado, com redundância e tudo mais, enfim. Essa infraestrutura que eu entendo que existe aí, que agora está mais forte com a Virtuoso, viabiliza a estabilidade, eu compreendo dessa forma, né? Então, assim, fechando essa questão, eu recomendo fortemente quem está no sistema legado que vá para a Saving Cloud, traga o seu sistema legado para a Saving Cloud. Eu já conheço várias dificuldades, muita gente que não acredita que consiga migrar para aí, mas eu aconselho tentar. Pode tentar, porque o futuro da TI ele é esse daí, tá? Ele é o sistema da nuvem, da forma que está aí, da forma que existe esse provedor aí da Saving Cloud. Bom, complementando um pouquinho o que o Rogério falou, essa preocupação de trazer para a nuvem existe muito, né? Existe muito mesmo, e sempre é algo que os nossos clientes falam, né? Que o difícil é, às vezes, convencer quem vai utilizar na nuvem, né? Já está acostumado ali com o servidor local e coisa e tal,
né? Você citou até o Sóstenes, né? Que é um parceiro nosso aí também, que veio do interior da Bahia para conhecer a gente, e ele sempre falou muito disso, né? Que o mais difícil é você convencer a pessoa que na nuvem vai ser melhor do que local, né? Então, às vezes, impacta alguma ou outra coisa, a conexão da pessoa, né? De quem vai utilizar, tudo isso acaba influenciando, né? E sobre trazer para a nuvem, conta com a gente, né? A gente tem uma equipe aqui especializada para mostrar o melhor caminho, auxiliar numa possível migração, mostrando os melhores caminhos, as melhores práticas, né? Então, conta com a Saving Cloud aí que é sucesso. Muito bom, a gente segue com mais uma pergunta aqui no nosso talk de hoje, que é a seguinte. Em relação à estabilidade da plataforma, né, através do PostgreSQL e PHP, que são bancos e soluções utilizadas por vocês, esse foi um ponto positivo e importante para que vocês pudessem migrar para a nuvem? É isso aí. Então, esse é um ponto fundamental. A parte do Postgre é uma parte assim que minha experiência toda profissional, eu sempre estava envolvido com banco de dados de alta escalabilidade, de processamentos grandes, né? Não é o meu caso agora, os nossos sistemas ele não tem essa característica, mas eu trabalhei em lugares onde tinha essa característica. Então, sempre vivi muito próximo do banco de dados ali. E a replicação é uma coisa muito particular do banco de dados, é muito importante você conseguir replicar, espelhar o banco de dados, para que você divida a carga, coloque aplicações personalizadas para aquilo. E isso daí é um dos pontos que nos fazem brilhar os olhos dentro do ambiente como você inventou. Nativamente, se você for lá no ambiente e pedir para criar um banco de dados Postgre, ele já traz essa possibilidade de você criar um banco de dados com um banco replicado, ou com um banco espelhado. Isso é muito rico. Ele traz, inclusive, com 1, 2 ou mais espelhamentos. E isso daí, quando você vai explicar para o time que está desenvolvendo, o desenvolvimento ele, que não tem experiência com isso, ele se assusta. Nossa, é só clicar e arrastar para cá e vai replicar? Assim, Aí você faz o apontamento lá e vai acessar o banco de dados replicado em tempo real. E você pode dividir a aplicação. Essa aplicação que só vai acessar esse slave 1 aqui, essa outra aplicação só o slave 2. Um relatório mais pesado só vai acessar o slave 3. Isso existe demais na nossa plataforma aqui. Então, esse ponto de usabilidade, de facilidade de uso, eu estou falando do Postgre, mas tem outras coisas para falar. Ele é muito fundamental. Ele viabiliza realmente a aplicação mais robusta, mais pesada, e isso faz com que as coisas se tornem mais estáveis. Então, não adianta nada você tenha toda a disponibilidade de memória, CPU e tudo mais, a Saving Cloud, se você tem uma aplicação que ela não possibilita, por exemplo, o uso do banco replicado. Aí não adianta, você vai ficar dando pau na aplicação, vai ficar lenta. Então, se você arruma uma aplicação, utiliza as ferramentas que a Saving Cloud está dando, faz as divisões corretas, o sistema vai ficar muito viável. E é assim que ocorre. Isso foi um processo contínuo de aprendizado. Imagina só, ninguém explicou para a gente isso que eu estou dizendo aqui. Eu falei, não explicou. A gente foi olhando e foi compreendendo que isso rolava lá dentro. E testamos. Aí criamos o container de teste em 10 minutos, 10 até menos do que isso. Em 10 minutos eu consegui criar um container de teste com banco replicado e criar algumas páginas de web e testar se inseria aqui ou apareceu lá no outro. Rapidinho a gente consegue testar. Pô, esse negócio é do jeito que eu queria. Testei. Agora vamos para a prancheta lá fazer o projeto, considerando que essa viabilidade tem aqui. Isso é em relação ao banco de dados. Em relação à aplicação, onde vai estar hospedados os sites e tudo mais, mesma coisa. Também tem muito, e eu sempre vejo aquilo de uma forma muito interessante. Existem sistemas que compartilham, por exemplo, o mesmo ambiente. Eu tenho, por exemplo, 5 sistemas no mesmo ambiente. Por quê? Porque, pelo estudo da característica daqueles sistemas, eles são adequados para aquele ambiente. Só que existe no momento de pico. Então, ele está lá com a alocação para ele pequena e a alocação variável imensa. Então, o dia que dá o pico, ele resolve, responde, volta, tranquilo. Então, assim, tudo isso, essa viabilidade aí de a estabilidade, que é a questão me perguntando, que é esse ponto da estabilidade com o uso da sim. Se você organiza direito suas aplicações, utiliza o que a ferramenta te dá
e você garante a estabilidade da tua aplicação com o teu cliente usando sem problemas, você está estável. Outra questão que eu não comentei em relação ao banco de dados é o backup fácil. Eu tive uma vez que recuperar um backup. Foi muito fácil, foi muito tranquilo, porque o meu sistema de backup diário estava lá. Então, eu só peguei o do dia anterior, eu mesmo subi através de uma ferramenta lá, peguei e subi o backup dentro do servidor. Uma coisa que a gente utiliza muito aqui na Siga são sistemas, são processos de background. A gente tem muito processo batch. O que é isso? São processamentos que ocorrem no servidor decorrente de uma série de coisas. Tem processos que são startados em hora, minuto em minuto, ou são startados dependendo de uma condição, mas existe muito esse processo que são feitos no servidor. Isso daí é uma outra ferramenta, isso dá um poder enorme para a aplicação. Porque a aplicação, ela vive em vários momentos, momento online, lá onde o cliente está lá na telinha dele fazendo aquelas coisas, mas existe um momento batch, que é o que processa as coisas de retaguarda. Temos vários sistemas que ocorrem processamento da madrugada, para no dia seguinte estar prontinho para o cliente ir lá e só fazer a consultinha dele e sair rapidinho. Eu tenho, essa semana mesmo eu estava olhando um sistema lá que ele não jogou um alarme, foi ontem que eu estava olhando isso lá. E ele tinha falhado um e-mail, eu fui entender porque ele tinha falhado um e-mail. Cara, o sistema é de 2017, ele foi feito em 2017, e estava lá, jogando um alarme direitinho lá. Aí tinha um problema lá, era um problema de dado. O dado veio errado, tá deixando aí. Em 2017, ele solta um alarme todo dia, 3 da manhã. Isso vem funcionando, olha, muito tempo. É isso que eu digo. Isso daí é que é importante. Você está lá, não o servidor caiu lá e não dá certo. Não tão assim. Mas por quê? Na minha visão. Porque ele está bem estruturado, ele está bem criado, ele está bem documentado, até no nível certo para o DevOps, né? Então, assim, isso daí, eu acho que tudo isso somado, ele traz estabilidade para o nosso negócio. Eu estou exemplificando, usando as tecnologias que a gente usa, que é o PHP, esses batches que a gente tem, esses programas. Existem programas que eu uso Shell Script também, programas de PHP, com muita incorporação dentro de processos de banco de dados que eu chamo no próprio procedimento de dentro do PHP, tudo isso em batch. Mas existe um online também, onde a gente consegue escalar o online ali de forma muito intuitiva. Eu utilizo também isso. Mas a nossa força de negócio, ela não está nessas escalas intuitivas lá da coisa lá. Até tem sistemas que estão, são poucos. A maioria está nos batches, nos programas de retaguarda, que trabalham na madrugada, que é processo de hora em hora, trabalham os dados lá para poder preparar para o cliente. Então, você observa isso, e todo esse arcabouço aí de tecnologias, do que eu falei dos paradigmas antes, que é open source, na nuvem, executando, arrumando os dados e o cliente acessando, é que garante a estabilidade. E esse ambiente aí da Virtuoso, ele está perfeito para isso, ele traz tudo isso. A gente dispara, por exemplo, SMS para essa situação. Como que eu faço isso? Eu vou lá no meu servidor, é muito simples de se fazer. Vou no servidor nosso, entro lá no BET, crio um script, um shell script, acessando o banco de dados do PostgreSQL, coloco na cron tab do PHP e acabou. Está pronto, mandando um SMS, dependendo da regra do negócio. É dessa simplicidade que a gente está falando. Vocês falaram bastante assim, da estabilidade que vocês conseguiram, né, conhecendo a infraestrutura, desenvolver algo que realmente funcione redondinho, né? E aí eu aproveito para falar um pouco do nosso lado também, né? Nesse tempo todo, a gente está sempre evoluindo, sempre colocando máquinas novas, cada vez mais com capacidade, né, computacional, memória, CPU, sempre de última geração, né? Além dos investimentos que a gente faz em infra de rede, né, com links redundantes, a gente tem 8 upstream, né, em Campinas, mais 4, se eu não me engano, em Fortaleza. Então, assim, tudo trabalhando em redundância, né? A gente tem os roteadores trabalhando em redundância, os switches, os próprios links, né, os provedores que a gente contrata. Então, assim, a gente também pensa muito nisso, né, na continuidade do negócio. Tem que sempre estar evoluindo para todo mundo evoluir junto. Isso sempre muito importante. Muito legal esse talk de hoje com o Rogério e com o Daniel aqui, ele contando um pouquinho sobre a experiência dele com a plataforma. E é interessante também, a gente quer saber, Rogério, de você, quais são as perspectivas de crescimento
em relação a Siglo estando na nuvem da Saving Cloud? Muito bom, Marcos. Essa pergunta é fundamental para mim, porque a nossa empresa é uma empresa relativamente nova. Então, vamos dizer que estamos de 2013, 2014, nessa faixa, fazer 10 anos aí. Então, assim, eu considero, nós estamos aprendendo muito. Somos uma empresa que desenvolve soluções de tecnologia para o setor automobilístico, com plataformas que resolvam problemas dessas concessionárias. Então, começamos a resolver esses problemas em Brasília, Goiânia, mas agora estamos no Brasil todo. Por quê? Porque as soluções que a gente está desenvolvendo, elas têm uma aderência muito forte com qualquer concessionária. A concessionária já é um padrão. Ela já é um padrão por si só. Inclusive, é necessário que seja. E existem várias lacunas nesses processos de negócios que precisam de tecnologia. E precisam dessas plataformas que a gente identificou, desenvolvemos e agora estão estáveis. Só que existe agora um segundo momento. É o momento de crescer. É o momento de levar essas plataformas para o Brasil todo, para mais concessionários, para mais outras coisas, e inovar e incrementar esses sistemas. Por que eu estou contando isso dessa forma? Porque eu não consigo pensar em crescer com a minha infra com problema. Se a minha infraestrutura está um peso no meu calcanhar, está amarrado, aquela corrente, uma bola amarrada, ela me atrapalha a crescer. E isso é uma realidade. Então, do jeito que nós estamos estruturados hoje, nosso processo de trabalho, a nossa forma de fazer, nós temos uma vantagem competitiva de, por exemplo, colocar um módulo novo em um sistema que já exista, numa concessionária que não esteja aqui no nosso meio, esteja longe, sei lá, Porto Alegre, por exemplo, que peça uma funcionalidade nova. Eu consigo rápido modelar isso no nosso processo de desenvolvimento e também incrementar de forma rápida a infraestrutura. Então, a infraestrutura é fundamental para viabilizar, para melhorar a minha perspectiva. Então, estrategicamente falando, nossa perspectiva para Sigo é crescer em cima de mais assinantes, mas de mais funcionalidades também, de mais tecnologia no que já existe, de evolução das plataformas que já existem. Então, é fundamental. E o ambiente do jeito que está, do jeito que a coisa está no virtuoso, com essa dinâmica que a gente sente, essa energia que a gente sente no virtuoso, colocando coisas novas sempre, melhoria contínua, suporte adequado, infraestrutura estável, a gente aprendendo cada vez mais, ganhando cultura dentro do ambiente, rapaz, eu acho que nós acertamos, estamos com uma perspectiva boa de crescer com isso. Porque não basta somente você trazer o seu sistema legado, colocar dentro da nuvem. Você tem que ter um aprendizado forte ali dentro para que você evolua aquele sistema dentro da nuvem, que você construa novos sistemas dentro da nuvem. Nós já nascemos dentro da nuvem, então eu vou ser sincero. Quando eu fiz o mestrado, fiz inclusive em São Paulo, lá no Centro Paulo Souza, não sei se vocês conhecem, né? O Centro Paulo Souza, mas eu fiz o mestrado lá. Na época eu fiz em requisitos, em engenharia de requisitos mesmo e tal. E eu sempre tive esse negócio aí, depois que eu comecei a compreender a questão do desenvolvimento dentro da nuvem, eu tinha receio sobre isso. Assim, poxa, será? Vamos lá, vamos, mas a coragem foi grande para ir. E fomos. E tinha dúvida se estávamos no caminho correto ou não. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma, zero de dúvida. O caminho para viabilizar uma empresa de TI como a nossa, leve, ágil, que consiga fazer soluções interessantes, que consigam vender essas soluções para empresas grandes, que resolvam problemas dela, é esse caminho. É usando a nuvem, com um modelo igual da Servitor, a chance de sucesso é grande. A chance de sucesso é grande. Eu vejo que é um caminho pavimentado. Eu acho que está liso e cada vez mais estamos aprendendo mais com isso. Então, só para fechar, a minha perspectiva, estando com a Servitor, é de crescer muito em relação ao sistema. Estamos confiantes com isso. E já experimentamos um certo crescimento dentro do nosso próprio negócio. Não é esse cara que eu gostaria ainda. Eu quero crescer muito mais. Mas já percebi isso já, exemplificando alguns projetos que apareceram, que eu precisei fazer ele rápido, consegui fazer rapidinho, reaproveitando. Uma coisa que a gente não falou aqui, eu falo agora, o tal do reaproveitamento do conhecimento, ele diminui muito os custos do modelo como um todo. Então,
aprendi como fazer tal coisa dentro desse ambiente aí que é intuitivo e fácil de mexer e documentei esse aprendizado, isso se transfere para o desenvolvimento também. Então, as bibliotecas são reaproveitáveis. Uma vez que você aprendeu a fazer um servidor de SMTP lá para mandar e-mail de forma inteligente, para você não precisa nunca mais desenvolver aquilo novo, você só reaproveita. E é isso que a gente utiliza dentro do sistema. Essa pegada de reaproveitar o que já aprendemos, que é a cultura do aprendizado contínuo, né? Dentro desse ambiente CNP. Então, a perspectiva nossa é crescer. Estamos animados com isso. Muito bom. Você já tem, né, uma esteira de desenvolvimento, né, de processos, então isso com certeza facilita demais o crescimento, né? E a grande vantagem de estar na nuvem é que você tem um espaço, vamos dizer assim, ilimitado de crescimento. Você não precisa ficar investindo, né, no seu servidor local, por exemplo, né, para melhorar aquele desempenho, né? Você já está ali a um clique de aumentar a sua capacidade e crescer tranquilamente. Isso é muito bom. Nós seguimos então com mais uma pergunta aqui com o nosso talk de hoje, onde temos o Rogério da Ciclo Sistemas e o nosso sócio diretor de tecnologia, Daniel Guidolin, aqui, com a seguinte pergunta: qual a experiência do seu time, Rogério, com a administração dos ambientes no painel de controle da Saving Cloud? Ok, Marcos, esse é um ponto muito importante. Eu considero uma extrema vantagem o ambiente, o painel como um todo. Nós somos os usuários frenéticos do painel. Frenéticos. Estamos usando o tempo todo esse painel. Sem esse painel, a gente não consegue sobreviver aqui hoje. Essa aqui é a verdade. Então, porque ele facilita a coisa, ele facilita a comunicação. Existem diversas facilidades no painel, desde o momento de criação dos ambientes, é intuitivo, é fácil de ver, desde a criação dos ambientes até o monitoramento do consumo. A gente consegue saber quanto que o painel, quanto que aquele container está gastando por dia, inclusive. Isso, um pequeno análise desse negócio, dos painéis, inclusive observando o consumo, mas os logs que estão lá, você consegue fazer um diagnóstico de como está aquela aplicação, de forma tranquila. É fácil de ver. Então, desde a criação ao monitoramento, e essa facilidade de você, por exemplo, eu já tive essa situação. Eu tinha um programador em São Paulo, outro programador em Goiânia. Eu queria que ele acessasse um container para trabalhar lá dentro daquele ambiente. Existe a possibilidade dentro do painel que você crie um usuário para ele, coloque ele para ver só aquele container e dentro daquele container ele tem acesso só a algumas coisas ainda. Tem isso ainda lá, algumas permissões, só enxerga um, você pode fazer. Mas é um negócio muito bacana, muito tranquilo. Também fez sem perguntar para ninguém, hein? Perguntar para ninguém. Ficou olhando lá e deu certo, foi legal. Então temos isso. Eu tenho um outro analista também que eu lembrei agora, que ela também ela precisa olhar umas coisas lá dentro, ela utiliza lá. As possibilidades são grandes. Então, você, por exemplo, subir um código, existem várias formas de você fazer um deploy lá dentro. Você pode usar o Git, tranquilo para fazer, ou pode usar subindo via FTP. Então, você atende uma gama de coisas ali dentro. Então, o painel, eu acho que é um ponto forte. Quem realmente desenhou esse painel mandou bem. Tá muito bom, é muito bacana, muito tranquilo. Com certeza, foi estudado isso, com certeza, mas assim, está cada vez melhor. Eu não tenho nada para dizer em relação à dificuldade em cima do painel. Eu acho bem bacana. O ambiente, ele, como eu falo, o que a gente utiliza mais, né? E é essa parte de PHP com Nginx e o PostgreSQL. Mas tem outras coisas. Nós desenvolvemos uma solução se não me engano, era em Node. Isso continuou ela. Mas o programador que fez, ele não era aqui, a gente não. Nosso time, tem uma característica nossa aqui que é assim: nosso time de dev, ele não é local, ele é cada um na sua casa. E o nosso time de Project Owner, aí é local, aí são as pessoas que cuidam dos produtos. Mas, na verdade, os devs estão aí, todos aí, inclusive por demanda, muitas das vezes. Então, esse dev, ele fez um servidor de aplicações, uma tecnologia que não era que a gente trabalhava. Mas no Elastic, eu, um jeito não contando. Dei o usuário para ele me perguntou umas coisas lá, eu falei, cara, eu não sei te falar, porque esse negócio aí não é o que eu faço. Tenta isso, se eu não conseguir, a gente chama uma galera do suporte. Ele conseguiu. Ele conseguiu e foi embora, e tranquilo. Uma experiência muito agradável, muito tranquila. Olha, é muito bom. É muito bom, é muito tranquilo. A questão
da operação do ambiente. Alarmes também. Alguns já tirei. Tem uma coisa que eu não comentei que é muito bacana no painel, é o Start-Stop. O Start-Stop é o som de consumo de muita gente por aí. Então, assim, parou, esse sistema aqui vai parar às 10, vai voltar às 5 da manhã. Vai fazer isso, cara, num servidor local para tu ver. Vai lá fazer. É complicado, meu. É complicado, tem problemas, entendeu? Aí não, aí tem um start-stop sempre no ambiente, você configura o horário, o dia, não. É só o dia tal que eu quero, na semana, aquele horário lá, mas configura, o sistema cai. Eu uso o start-stop em vários sistemas nossos, podem usar, outros não podem, não dá, eu não uso. Sim. Mas onde dá, eu uso o start-stop, ele derruba a aplicação no momento certo, sobe no momento certo, você economiza dinheiro isso, né? O acompanhamento também financeiro do consumo na plataforma é algo muito relevante. Semana passada mesmo a gente fez um limpa, olhando todos os containers, vendo qual container que estava com gasto fora do padrão. Encontramos 2 containers com gasto fora do padrão. E um deles era porque ele estava armazenando arquivos de fotos e vídeos de já processos muito antigos. Não tinha o sistema de expurgo. Foi feito o sistema de expurgo, pronto. Passamos a economizar uns R$20 por dia. Então, tudo isso possibilita para você gerenciar, você fazer a sua governança ali da parte financeira, você está gastando, como não é. Tudo isso agrega valor. Mais uma vez eu digo, fazer isso em um ambiente que não tenha isso disponível para você, você não faz. Essa é a verdade. Você não faz. Você vai ficar ali estourando, sua governança vai ficar fraca nesses pontos, nesses indicadores de gastos. Aí eu consigo, você fala assim para mim, cara, gera um relatório de gasto por sistema, e por sistema, qual é a aplicação que está gastando mais, a gente consegue levantar isso aqui dentro, pelo painel. Então, isso é rico. Então, eu tenho até dificuldade de achar como vocês explicam isso para alguém que está chegando. O cara não compreende bem isso. Eu acho que não é interessante isso, né? Mas é interessante pra caramba, porque isso aí é dinheiro. Então, é o dinheiro que você vai gastando assinando o consumo, né? Então, gerenciar isso é fundamental. Nossa, é incrível. O Rogério e a Siglo, eles são autodidata no nosso painel de controle. Isso é muito, muito legal. Isso mostra a facilidade que é trabalhar com algo complexo, né, vamos dizer assim, porque se não existisse o painel, a plataforma, seria algo muito difícil, né? E o que a gente tem feito muito ultimamente, há algum tempo já, mais de um ano, a gente tem tentado passar esse conhecimento para todos os nossos clientes, principalmente esses que demonstram, né, maior necessidade de acompanhamento de custos, de gastos, né, de investimento, e também a própria plataforma dele, né, do que ele está utilizando, se o recurso está sendo bem utilizado ou não, né? Então, o que a gente tem feito marca um bate-papo, né, a gente coloca um consultor nosso, ou eu, ou o Jefferson, que é nosso gerente de TI, para conversar, chama quem for preciso da empresa, né, do nosso cliente, 1, 2, 10 pessoas, faz um bate-papo e mostra painel inteirinho, com todas as possibilidades, né? Isso, às vezes, parece que vai ser algo chato, demorado, só que lá na frente a gente vê a diferença, né? Aquele pessoal que participa disso, que faz esse bate-papo com a gente, acaba se tornando o que é a Siglo hoje, né? Sim. Vocês aprenderam sozinhos, né? Mas a gente tem a capacidade, a gente ensina muita gente a fazer isso daí. Daniel, essa governança de consumo na nuvem é interessante. É igual cortar a unha. Que você vai lá, dá um limpo, organiza. Você espera 2 meses, cara. Tem container, o cara criou outro. A função nova, daqui a pouco o valor tá lá em cima. Aí você volta, corta a unha de novo. Então, cortar a unha é que é difícil você saber qual unha cortar. Então, você vai olhando, mas o painel você consegue saber, cara. Você vai em cima lá e consegue saber. Essa aí, você está falando tudo, cara. Vocês fazem isso aí, ajudando as pessoas, é um trabalho muito forte. É fundamental. A gente tem uma previsão, acho que durante esse ano, com certeza vai sair, né, que são algumas certificações, né? Não que vai ser exigida ter a certificação para trabalhar dentro do painel, mas trazendo mais conhecimento para os nossos usuários, né, elevando o nível de conhecimento deles. Isso vai acontecer do quê?
da gente ter menos contato, igual a gente tem com você, raramente vocês precisam de um suporte nosso, né? Não é ruim para a gente, isso é ótimo, né? Porque a gente consegue tirar esse pessoal ali para desenvolver alguma coisa, se aperfeiçoar em outras coisas, né? Isso é muito, muito, muito importante. Nós vamos chegando, então, à última pergunta do nosso bate-papo hoje com o Rogério, querendo saber, né, como ele avalia a experiência dele utilizando a plataforma da Saving Cloud. Bem, pessoal, eu gostaria de, se eu fosse dar nota 0 a 10, no Saving Cloud daria nota 9 para Saving Cloud, porque é muito bom. Eu já falei isso para o Daniel, que a Saving Cloud tem uma responsabilidade muito grande com a nossa empresa, porque todos os nossos sistemas, todo o nosso negócio, ele está com a Saving Cloud, ele está hospedado, ele está configurado, está armazenado, está hospedado dentro do Virtuoso na Saving Cloud. Então, assim, recomendamos fortemente a utilização da plataforma. Ela está dentro do contexto da nuvem, ela resolve o problema da nuvem, ela tem uma série de vantagens. Então, a nossa experiência com a Saving Cloud já são alguns anos. Nós adquirimos cultura, sabemos trabalhar dentro da ferramenta. Isso aí, para nós, é muito rico. Mas as facilidades que são disponibilizadas para a gente, como diversas aplicações, a possibilidade de usar microserviços, backup garantido, a Saving Cloud nos garante o backup, segurança, suporte em português, data center no Brasil, facilidade de uso dos painéis, nos faz achar que estamos no caminho certo, com o parceiro correto para o nosso negócio e com boas perspectivas. Então, assim, minha recomendação é total. Assim, recomendo fortemente mesmo a utilização da ferramenta. Chegamos ao fim das nossas perguntas aqui. Eu deixo espaço aberto, então, para o Daniel e para o Rogério se despedirem aí e fazerem as suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Rogério, né? Foi muito bom esse bate-papo, foi muito bom conhecer mais da Siglo, saber até onde já chegou o conhecimento de vocês da nossa plataforma é muito gratificante. Tá? E contar com parceiros desse nível, para a gente é muito, muito, muito bom, muito importante. Mais uma vez agradeço o Marcos, agradeço a oportunidade aí de ter esse bate-papo. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Gostei muito de conversar sobre esses assuntos que a gente falou aqui hoje, Saving Cloud, Virtuoso, é conversar sobre o nosso negócio. Então, assim, na verdade, é o nosso dia a dia, nós estamos respirando isso aqui 100% do tempo. Confesso que achar essa hora para poder fazer, tive que me programar para fazê-lo, mas foi muito bom. Gostei de fazer, fez com prazer, com opinião sincera, focada em cima do negócio real. Vocês estão de parabéns. Aproveitem bastante a oportunidade de coletar isso dos seus clientes, melhorem os pontos que vocês acharam que tem que melhorar, e vamos evoluir, vamos crescer juntos. O sentimento de parceria é o melhor sentimento que tem para os negócios. O sentimento que você não devora um ao outro, mas que você está junto para crescer junto, é muito interessante. E o nosso país, o Brasil, ele precisa desse tipo de coisa. E, como eu falei nos momentos do talk, a gente precisa confiar nas nossas empresas, nos nossos talentos, na nossa capacidade de desenvolver as coisas, de fazer a melhor coisa. Então, estamos juntos. Obrigado aí, parabéns para vocês. Muito obrigado. Essa edição do Talk Saving Cloud, então, vai chegando ao fim. Agradeço, então, a parceria de vocês, a participação especial do Rogério, que dedicou seu tempo aqui estando com a gente, e também do nosso especialista Daniel. Para você conhecer um pouco mais sobre a Saving Cloud, é muito simples, você pode acessar o nosso site que está na sua tela, savingcloud.com. Acessando a guia de soluções cloud, você vai conferir todas as tecnologias disponíveis e vai poder também consultar ali o que nós temos de ferramentas disponíveis para você em questão de banco de dados, servidores de aplicação web e muito mais, tá certo? Aproveite e já acesse também. Não deixe também de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum outro talk, nenhum outro conteúdo de vídeo aqui, né, com nossos clientes e especialistas aqui no nosso canal. Então já se inscreva e não deixe de curtir também e de deixar o seu like, obviamente, seu comentário aqui embaixo sobre o talk com o Rogério e com o Daniel, certo? Siga também as nossas redes sociais, todas elas @savingcloud. E é isso, a gente agradece a sua parceria por ter continuado com a gente até o final do talk, conferindo mais uma experiência do cliente com a plataforma da Saving Cloud. Até a próxima e um grande abraço.